Meus voluntários aí, façam a leitura aqui para gente, só para a gente falar um pouquinho. Vamos falar do texto, e dentro desse texto tem algumas preposições que são as preposições que nós vamos estudar hoje. Elas são bem fáceis e a maioria dos textos nós encontraremos essas preposições. E já é um conteúdo que nós já estudamos, e aí nós estamos sempre, embora pareça que está sempre repetindo os conteúdos, o ensino médio ele é como se fosse uma revisão de tudo que vocês estudaram no Fundamental 2. E desses conteúdos são as preposições. Esse texto aqui, ele tem as três preposições que nós vamos estudar. Então, por isso que a tia colocou esse texto. Um voluntário aí, por favor, que possa fazer a leitura. Eu. Thank you so much, Bruno. É, Thank you very much. Christmas in the UK. É, Christmas is a Christmas festival that is celebrated in December. Christians celebrate the birth of Jesus and at Christmas. Lots of people who aren't Christian also celebrate Christmas. People send Christmas cards Christmas to friends and family before the holiday begins. Uhum. Many people visit family and friends for Christmas. Christmas is a holiday for most people is the hook. Valeu, galera. Thank you very much. Other students, please. Posso ler, tia? Yes, thank you very much. Christmas Eve. The first day of the holiday is Christmas Eve. Christmas Eve is on December 24, Como é que é 24, 24? Ah, ok. 24. On Christmas Eve, children hang up stockings for Father Christmas. Many Christmas also go to church on Christmas Eve. Okay, thank you very much. Other student, please. Hello. Let's Posso go. ler? Yes, can be, please. Christmas Day. Christmas Day is on December 25. On Christmas Day. On Christmas Day, people give each other gifts. It is a traditional to eat a roasted dinner on Christmas Day. People usually eat turkey or chicken for Christmas dinner with roasted potatoes and vegetables. Okay. Other student, please. Hello. Hello, Pode ler? student. Yes. Boxing Day. The day after Christmas Day is Carol. Boxing Day. Boxing Day is on December 26th. Boxing Day is also a bank holiday. Okay. Thank you very much. Students, this test is talking about Christmas. What did you understand about this? What did you understand about this test? O que vocês entenderam sobre o texto? E vocês já têm um conhecimento, né? Como é que é essa tradição? O que vocês acham que o texto está falando? Está falando sobre o que é o Natal, Uhum, que a gente comemora o aniversário de Jesus, uhum, e está falando sobre o dia anterior ao Natal, uhum, sobre o dia do Natal e sobre o dia uhum. posterior a ele. Ok. E aí tem tá especificando o que que as pessoas fazem, tanto na véspera como no dia e depois, né, do Natal.
Deixa a tia só falar aqui uma palavrinha aqui. A palavra turkey, quando ele está escrito, essa palavrinha bem aqui, ó, quando ela está escrito com letra minúscula, ela significa peru, né? Aquele peru que a gente faz a ceia. Quando está escrito com letra maiúscula, ele significa o país, tá? A Turquia, ok? Então, escreve do mesmo jeito, fala do mesmo jeito. A diferença é o nome do país com letra maiúscula e o substantivo aqui do animalzinho, né, do peru, escreve com letra minúscula. E aí está dizendo como é que o texto está falando como é que as pessoas comemoram, né? Como é que a gente celebra, o que que as pessoas fazem no dia, né, do nascimento de Jesus. Essa abreviação aqui, ó, de esse UK, this is United Kingdom, ou seja, Reino Unido. Então, esse texto é falando como é que celebra o Natal no Reino Unido. O que não é muito diferente daqui, que nós também temos essa tradição, né? Eu quero que vocês me falem aqui no texto, eu vou passando o mouse e vocês vão me dizendo. Hoje nós vamos estudar 3 preposições: in, on e at. Cada uma delas tem um momento específico de usar. Por exemplo, quando é data, mês e o ano, eu uso uma. Quando é só o dia, eu uso outra. Quando é o dia e o mês, eu uso outra preposição. Então, nós vamos estudar hoje as 3, in, on, at, que são as mais usadas, né? As que vocês verão com mais frequência. Vou passando. Aliás, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir. Todos vocês estão conseguindo visualizar aí? Sim. Sim? Um voluntário aí, por favor, para ir me falando aí onde é que está encontrando, para eu não ter que ficar dando as dicas. Onde tem aqui? Nessa primeira parte aqui, Então, que tipo? as preposições. Na primeira frase, antes do primeiro ponto final, antes de December. December. In December. Ok. What else? Onde mais? É só o in, não, né? Tem Não. depois de In, Jesus, at. at. Ok. E lá What no else? final, in the UK. Ok. Tem mais em alguma parte aqui do texto? Galerinha, aqui, nessa primeira parte aqui do texto, tem outras preposições. Só que nós vamos especificar só nessas 3, tá bom? Vamos lá aqui a outra parte do texto. Na segunda frase, Christmas Eve is on December 24. Ok. Tem na última frase também. Tem aqui também. On, antes de Christmas. On Christmas Eve. Na última. Ok. É aí. Segunda parte aqui. Na primeira frase, is on December. Uhum. E logo depois, no início, on Christmas Day. On Christmas Day. Embaixo, depois de host dinner on Christmas Day. On Christmas Day. What else? Only this? Esse aí, só esses. Ok.
And this Na segunda year. parte, A segunda É, frase. Box December Day is também. on December 26. Ok. December. Então, quando que eu vou usar? Quando que eu vou usar essa preposição in? Usa-se a preposição in quando nos referimos a meses, estações e anos, tá? Aí aqui tem uns exemplos: in December, in January, in winter, in the summer, in 2011, in 1980. Ou seja, quando tem uma série de específicas, né? Tem as formas específicas que eu uso cada preposição. Aqui, só só o mês, tá? Eu uso in, mas em várias partes aqui do texto está on diante de mês. Mas qual é a diferença? Por exemplo, aqui está dizendo que é só o mês. E qual é a diferença que aqui está usando a preposição on? Por quê? Porque aí tá o mês e o dia. Aqui está o mês e o dia. Então, toda vez que eu for usar, toda vez que eu tiver o mês precedido do dia, tá? Eu uso a preposição on. Então, usa-se a preposição on quando nos referimos a datas e dias da semana. Aqui, um voluntário aí para fazer a leitura aqui para mim, Posso ler? por favor. Exemplos. On the 25 of December, on December 24, on December 25, 2011, on Sunday e on Monday. Uhum. Toda vez que tiver essa abreviação aqui, esse TH, nós não estamos falando dos números cardinais, tá? Eu estou dizendo que é o 25º dia de dezembro. Então, aqui nós estamos usando os números ordinais. Na língua portuguesa, nós temos o hábito de falar apenas o primeiro dia do mês, os números ordinais, né? Que a gente não diz, é dia 1 de novembro, a gente diz, é dia 1º de novembro. A partir do segundo dia do mês, a gente já começa a falar dia 2 de novembro, dia 3 de novembro, mas em outros países tem o hábito de falar, né? É o 30º, é o 20º dia de tal mês, aí usando os números ordinais. Então, voltando aqui, a preposição in nós usamos antes de mês, a preposição on antes da data e o mês, antes do mês, o dia e o ano, vamos usar as preposições on, a preposição on. A preposição at, usa-se a preposição at quando nos referimos a celebrações. Celebrações são as comemorações, o Dia da Independência do Brasil, o Dia da Proclamação da República. Então, esses feriados, essas datas, essas celebrações, nós usamos a preposição at. Períodos do dia, horas, tá? E momentos. Um voluntário aí, por favor, que possa falar aqui. Tia. Deixa só eu especificar aqui que está dizendo períodos do dia, só que, por exemplo, quando eu vou falar in the morning, quando eu vou falar períodos manhã e tarde, eu uso in. Eu vou usar at toda vez que eu estiver me referindo à noite, at night. Mas esse entardecer, esse anoitecer, eu falo in the evening, tá? Tia, posso perguntar uma coisa antes de ler? Pode? Lá no primeiro, in, a senhora falou que era antes de meses. Só que tem os anos aqui, então eu posso usar antes de anos também, né? Não, quando tiver, olha só, se tiver só o mês,
só o mês, você usa in. Quando tiver anos separados, sem data, sem mês, aí você usa in. Só que quando tiver o dia e o mês, ou o mês e o ano, aí já usa on, Ah, tá, entendi. ok? Por Tá. favor. Exemplos. At Christmas, at Easter, essa palavra não sei falar. At 9, at 10 o'clock, at midnight, at the moment, e at the sometime. Ok. Student, do you know what does mean Easter? Páscoa. Páscoa, tá? Páscoa. Aqui, ó, midnight, é meia-noite, tá? Midday, meio-dia, aquele horário, meia-noite, meio-dia, horas exatas, tá? At the moment can be, pode ser qualquer momento, tá? E at the same time é o mesmo tempo, tá? Na mesma hora. Então, toda vez que estivermos nos referindo a isso, usamos a preposição at. E aqui tem várias preposições. Eu trouxe esse texto aqui porque ele tem muitas preposições, mas eu queria especificar só nessas três, porque elas têm um tempo específico de uso para cada uma delas. Tinha uma outra coisa que eu queria falar, mas eu esqueci agora. Tá, era do mês, o mês e o dia. Conseguiram entender isso aqui? Professora, Oi. e porque lá no texto tem umas partes que antes de Christmas vem um on. Vem o quê? Em Christmas Day, na segunda linha do texto, antes do Christmas vem o on em vez do at. Onde? Na parte do texto que fala sobre o dia do Natal. Ah, tá. Aqui. Na de baixo, na linha de baixo. On Christmas Aí. Day. Beleza. Ótimo. Aqui, ó, é porque nós estamos. Esse daqui é o dia da celebração, da comemoração. E ele vai vir sempre precedido da palavra day. Ou seja, é o dia, aquele dia específico. É o dia da proclamação da República. É o dia do Natal. Então, olha aqui, ó. Celebrações. Cadê? Cadê, Tainá? Aqui, ó. Celebrações, só que ele não está precedido da palavra day. Ele não está especificando, ele está falando das celebrações de um modo geral. Tá bom? Então, Tá se ele bom. vier com a palavra day, se ele vier com a palavra day, aí usamos a preposição. A data, né? Com a palavra day. E essa palavra day aqui, ela sempre vai vir escrita com letra maiúscula. Certinho? Tá bom. Tá especificando qual é. Tá bom? É o dia do Natal. É essa comemoração aqui. Certo? Certo. Open your notebook, please. Abram os caderninhos de vocês aí rapidinho, por favor. Abriram os cadernos? Sim. Sim? Vamos fazer a tradução do texto. Agora. Liguem as câmeras de vocês aí que eu quero vê-los fazendo a tradução do texto. Faltam 9 minutinhos. Vocês terão 5 minutos para fazer a tradução. E eu tô Let- sem câmera. Tá sem câmera, Emily? Uhum. Pelo Ok. computador. Tá bom, não tem problema não. Vamos lá. Abram os cadernos de vocês. Carlinha! Carla, acorda. Emily, não. Ai, misericórdia. Ítalo. Raniele.
Oi, Ellie? tia? Oi? Você tinha me chamado? Eu tô Aham, tentando. para ligar sua câmera para eu ver. Ah, é que eu tô no computador, tia. Ah, tá. Alex? Oito minutos. Professora, Oi. no caso, como vai ficar a tradução dessa parte que depois de Christmas is a, tem um Christian Festival? Só um pouquinho. Deixa eu só voltar lá que eu tirei do texto. Só um pouquinho. Na primeira linha aí do texto. Aqui é a festividade, tá? A festa. A festa é celebrada, é comemorada, tá? Tá bom. If you have doubts, you can ask me, student. Finish? Professora, Oi. como fica a tradução dessa parte no começo do texto? Lost of people who aren't Christians also celebrate Christmas. Ok. A palavra Christians, aqui, ó, ela é uma celebração, é cristãos, tá? Tá. E aí, lots of people são muitas pessoas, ok? Uhum. Muitas pessoas. Está dizendo que não são cristãos, né? Mas que também comemora, que também celebra o Natal.
Se terminar a nossa aula, se vocês tiverem alguma dúvida, esse texto eu já vou colocar para ficar a tradução dele como dever de casa, tá? Eu vou postar lá na plataforma. Faltam 2 minutinhos para terminar. E aí, se vocês não conseguirem terminar agora, fazer a tradução, vou colocar como dever de casa, façam a tradução e mandem a fotinho para mim, ok? Depois que vocês terminarem a atividade. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, certo? Ok. Bom, Larissa, tá bom, tia. tá bom? Professora, Oi. o que significa before? Antes. Tá bom. Tia, Oi. a senhora viu que eu entrei depois da chamada? É Jéssica, Uhum, eu vi e coloquei tá presença. bom. Menina, tu acorda cedo, minha irmã. Tia, o despertador não tocou, tia, eu tentei. Isso é um absurdo. Larissa, por que você não acordou, Jéssica? Tia, fui eu que acordei, Jéssica. Que absurdo. Ok, pessoal, temos menos de 1 minutinho. Fiquem com Deus, mandem a atividade, tá? Quando terminar a aula, continuem fazendo a tradução. Eu vou postar, só que só pode postar depois do meio-dia, mas aí vai ficar como dever de casa. Façam o dever de casa e se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem com carinho, ok? Bye Tchau, bye, tia. see you later, kisses for you. Pode crer, tia. Pode crer. Tchau, tchau, tia. Bye Tchau, bye. tchau, tia. Aí, aí. Ok.